Fala aí, galera do 8º ano do Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar de muita coisa interessante. Vamos falar sobre Estados Unidos e China, Brasil e entre outros aspectos relacionados à geopolítica mundial, onde o papel do Brasil é importante, o papel dos Estados Unidos e a China, as grandes potências mundiais, e também, é claro, o BRICS, que seria o bloco econômico que está enquadrado Brasil e China. Para falar sobre essa questão geopolítica entre China, Estados Unidos e Brasil, é claro que a gente tem que começar entendendo um pouquinho dessa evolução nos últimos anos da economia chinesa. Em 1979, o governo Xiaoping abriu a China para o cenário internacional. O que a China tinha de bom? Bom, matéria-prima, mão de obra barata e depois mão de obra qualificada. Pensa em você botar a sua indústria na China com preços muito menores e produção em larga escala. Foi o que aconteceu. Da década de 90 e no início do século 20, a China bateu o recorde de crescimento econômico, se tornando a segunda maior potência do mundo. Claro, batendo de frente com quem? Com os Estados Unidos. Entretanto, China e Estados Unidos sempre tiveram uma parceria muito forte, inclusive durante a Guerra Fria. No entanto, nos últimos anos, os problemas vêm passando por meio das questões de segurança pública, ou o que nós vamos chamar realmente de cibersegurança, ou, de uma certa forma, a espionagem, não só de indústrias, mas de países, que a gente tem de muito comum nessa guerra cibernética dessa tecnologia cada vez mais avançada. Bem, essa questão da espionagem Estados Unidos e China já causou grave transtorno na relação entre os países. Primeiro pelo seguinte, a gente tem nos últimos anos uma evolução tecnológica fenomenal. Claro, a gente fala sobre internet das coisas, 5G, inteligência artificial, nuvem, ou seja, tudo isso está relacionado com essa revolução 4.0. No entanto, galera, a gente tem que entender que para muitas empresas e para governos, a espionagem faz parte de um processo muito importante para fortalecimento dessas relações. É claro que você acha que na China se usa o Google? Claro que não. Na China, o principal site de busca é o Baidu, tá? Um site importantíssimo dentro da China. Em compensação, vamos dar o exemplo dos Estados Unidos? Ou você acha que os aplicativos norte-americanos ou os aplicativos chineses nos Estados Unidos são liberados? Não sei se vocês lembram da briga do TikTok. Aconteceu isso. O TikTok é um aplicativo chinês. Enquanto ele não foi vendido para os Estados Unidos, praticamente o Donald Trump não deixou esse aplicativo crescer, no país. Isso mostra um pouquinho do protecionismo norte-americano, não só um protecionismo econômico, cyber, vamos colocar, de segurança, mas também um protecionismo estrutural, que mostra bem que, mesmo entrando nos Estados Unidos, há um processo de limitação muito grande, não só de empresas, mas de população. Tá? Os Estados Unidos hoje tentam comercializar com o mínimo possível de pessoas, entre aspas, países, ou seja, comercializar com produtos que sejam já estruturados com os Estados Unidos, onde ele não tenha dependência alguma, porque ele ajuda muito a produção interna no seu país, evitando que outros países cresçam. No meio dessa briga entre Estados Unidos e China, adivinha quem está? O Brasil. Primeiro porque o Brasil é um grande parceiro econômico da China. Vende ferro, vende soja para a China. Mas também o Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos influenciam muito o Brasil. Lembra-se do passado, em termos de ajuda financeira e entre outros aspectos. Até o seguinte, o primeiro país a reconhecer o Brasil como um império foi os Estados Unidos, na independência do Brasil lá em 1822. Então, o Brasil está numa situação muito complexa entre China e Estados Unidos. Ou eu mantenho uma relação muito forte com a China, ou então eu posso perder essa relação com os Estados Unidos. Ou mesmo o contrário. Será que o Brasil vai conseguir manter esses dois aliados, entre aspas, de grande potência, juntos? O principal problema hoje no Brasil é o 5G. E a gente está tentando resolver esse problema em relação à grande empresa chinesa e à influência norte-americana. Só que nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, e Brasil e China,
tem uma questão muito importante. Nós, por exemplo, fazemos parte de um bloco econômico que foi criado no início do século XXI para aqueles países que se tornaram países emergentes, ou seja, apresentaram um crescimento muito forte nos últimos anos. O nome desse bloco? O BRICS. O que é isso? Na verdade, em inglês significa tijolo, de crescimento mesmo, de levantar a parede. Mas o BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, né? O South Africa, como eles chamam. Bom, o aspecto fundamental desse bloco econômico é mostrar que esses países são emergentes, que apresentam uma economia que cresce a cada ano, que tem uma tendência de influenciar e vender muitos produtos no mundo todo. E aí está Brasil e China no mesmo bloco, onde nós temos inúmeros acordos. Isso favorece demais a China no comércio mundial. E como eu falei, a China é o principal parceiro econômico brasileiro. O que é engraçado na formação do BRICS é que os países que compõem esse bloco econômico são grandes potências em termos de crescimento econômico. O que a gente está falando é o seguinte: em pouco tempo, esses países cresceram demais, principalmente Índia e China. O Brasil deu um freio nesse crescimento, tanto o Brasil quanto a Rússia e a própria África do Sul. Mas China hoje é uma grande potência. Nos últimos 20 anos, a China cresceu tanto que passou a dominar a economia em várias partes do mundo. Hoje, as relações da China com o BRICS é muito forte, mas a relação da China com o mundo é mais ainda. A China quer realmente conquistar esse mundo e desbancar os Estados Unidos da potência mundial, né? De maior potência mundial. Para isso, cada vez mais estamos enquadrados e fechados nessa relação dos BRICS e nas relações econômicas entre os blocos. Já tem-se um banco, já tem-se relações econômicas, empréstimos, empresas, etc. Ou seja, o Brasil faz parte de um bloco econômico dos emergentes e precisa seguir esse ritmo para que a gente possa crescer e diminuir os nossos problemas. Bom, uma questão importante que vem causando um grande transtorno para o Brasil, Estados Unidos e China é realmente a instalação do 5G no Brasil. Certamente vocês já ouviram falar muito sobre isso. O que é o 5G? Primeiro que é a internet das coisas. A internet vai conectar objetos, carros, etc. Mais do que isso, é uma internet de grande importância na transmissão de dados. E a maior empresa em transmissão de dados do mundo é uma empresa chinesa. É a Huawei, né? Uma empresa fortíssima que vem desenvolvendo muita tecnologia. Mas você acha que os Estados Unidos vai deixar a Huawei dominar a transmissão de dados no Brasil? Porque lá nos Estados Unidos ela já foi praticamente barrada. Inclusive, um dos presidentes, né, vice-presidentes, foram presos no Canadá devido a essa disputa entre China e Estados Unidos. A Huawei hoje é a grande empresa do mundo em termos dessa transmissão. E o Brasil, de uma certa forma, devido às relações econômicas, de uma certa forma está tentando adiar cada vez mais a implantação do 5G aqui devido a essa disputa entre China e Estados Unidos. O grande temor dos Estados Unidos nessa relação é que a China vem ganhando espaço no mundo todo. Só para dar um exemplo, a China vem revitalizando o que a gente chama de nova rota da seda, tentando levar comércio para toda a Ásia e norte da África. Um outro aspecto importante é que a China vem causando um novo colonialismo no continente africano, mas diferente do que era feito pela Europa. A China vai à África, consegue grandes matérias-primas, mas deixa na África hospitais, escolas e uma infraestrutura necessária para a melhor condição de vida. Ou seja, hoje os países africanos estão dando prioridade à China. Não só isso, mas a China também está aqui no Brasil. Muitas empresas chinesas no Brasil e muitas terras vendidas para empresas chinesas no Brasil. Hoje, os chineses estão dominando principalmente a soja, que é muito importante para a economia e para o agronegócio brasileiro. Isso tudo faz parte desse grupo que a gente chama de crescimento econômico dos emergentes. E a China vem fazendo o seu papel corretíssimo. Vem agrupando cada vez mais países, fazendo comércio com muitos países e, claro, produzindo em larga escala e em custos muito menores. Isso é muito importante para definir realmente quem vai ser o verdadeiro parceiro do Brasil. Galera, mais um assunto muito importante,
mas um assunto extremamente necessário para o 8º ano. E olha só, galera, esperem o próximo vídeo. Por quê? Porque tem mais assuntos importantes aí.